A paraxá dessa semana, Itró, ou Jetro, tem como seu principal personagem o sogro de Moisés. Seu nome significa acréscimo, e diz a tradição que um capítulo a mais foi acrescentado à Torá só para nos falar dele. Mas por quê? Segundo Urashi, Itró veio até Moisés quando os israelitas estavam em marcha para sua terra. Ele veio movido pelo que ouviu, ou seja, sobre o milagre da abertura do mar e da guerra contra Amaleque. Não por menos, a tradição nos diz que Itró era o maior de todos os sacerdotes pagãos da antiguidade. Ele conhecia e já tinha servido a todos os deuses conhecidos. Por que Itró veio ouvir o que Moisés tinha a lhe dizer sobre Hashem? Bem, tenha em mente que os israelitas tinham passado pelo mar a seco ainda há pouco tempo atrás, em relação àqueles dias. O mar, pelo que nos diz a tradição, foi rasgado ao meio. Entretanto, talvez você não saiba, mas o mar, chamado de Yam nas línguas semitas, era uma divindade dos povos da região. Yam, essa divindade, controlava os mares, segundo eles acreditavam. Assim podemos perceber que para Itró, o fato de que o mar foi rasgado ao meio para que os israelitas passassem, constituía-se numa derrota flagrante para aquela divindade. A Guemará ressalta o fato de que Itró foi o primeiro a bendizer a Deus pelo fato de ter libertado Israel das mãos dos egípcios, pois até então nem Moisés e nem a nação de Israel havia feito isso, de acordo com o Talmud, no Tratado Sanhedrin 94a. Mas qual o motivo de Itró ter recitado uma bênção nesta ocasião? Bem, seu nome, Itró, mais uma vez, aqui faz sentido. Ele acrescenta um costume que torna-se depois um padrão nas orações judaicas. Antigamente, quando se recitava uma bênção, as mãos eram erguidas, em sinal de devoção aos céus. Na guerra contra Amaleque, a Torá nos diz que quando Moisés erguia seus braços, Israel se sobressaía no combate. Quando, porém, as mãos de Moisés abaixavam, Israel era enfraquecido e sofria perdas, de acordo com a Mishnah, Tratado Rosh Hashanah 3:8. Itró acrescenta esse costume de recitar bênçãos, pois isso simboliza a elevação do coração e a correção das intenções segundo a vontade de Deus, algo que simboliza a necessidade de constante autocrítica e autojulgamento. Itró veio ao encontro do povo de Israel porque ele entendeu que enquanto o povo lutava contra Amaleque, as mãos de Moisés, estendidas ao céu, representavam a consciência de submissão e de reconhecimento da fragilidade da nossa condição como humanos. No dia seguinte à sua visita, Moisés passou então a ocupar-se com as causas que o povo lhe trazia. Itró, vendo o quanto Moisés se empenhava nessa tarefa, desejou ajudar e disse-lhe: ouve agora a minha voz e eu te aconselharei. Êxodo 18:19. Mais uma vez, vemos aqui que o nome Itró, que significa acréscimo, faz sentido. Ele novamente acrescenta mais um costume que depois viraria lei. Esse costume foi a instituição dos juízes, pois era obviamente inviável que apenas um único homem pudesse julgar as causas de todas as pessoas da nação. Após aconselhar Moisés, Itró diz, segundo a Mehilta: vá e inquira junto a Hashem se este meu conselho é pertinente ou não. Lemos depois que Moisés humildemente acata o conselho do seu sogro. Nesta narrativa, percebemos humildade de ambas as partes. Itró, um estrangeiro de origem pagã, percebe algo negativo na forma como Moisés administrava a justiça. Era preciso agir para que seu genro não se desgastasse tanto. Ele arrisca então dar um conselho e, por humildade,
pede que Moisés confirme a sua validade com Deus. Moisés, ainda sendo ele mesmo profeta e líder do povo de Israel, acata o conselho e institui juízes que inicia toda a tradição jurídica do povo judeu. É na Parashá de Itró que temos a inserção da narrativa da entrega da Torá por meio do pronunciamento dos 10 enunciados, ou dos 10 mandamentos. E é muito apropriado que seja assim, pois a Torá, apesar de ser a herança de Yaakov, a herança de Jacó, não é uma propriedade exclusiva de Israel. Itró é o estrangeiro que surge nesse contexto para reafirmar as características universais da lei divina em pleno deserto, terra de ninguém, para que ninguém dela tome posse como sua legítima propriedade. A Torá pertence à humanidade e a sua explicação compete a quem é herdeiro dela, a saber, o povo de Israel. A Torá, em seu sentido mais amplo, estava com o homem desde sempre, desde o momento da sua criação, segundo a imagem de Deus. Se a Torá reflete as características do domínio do Criador sobre o universo, em termos de justiça, é claro que o homem, como imagem de Deus, foi configurado de idêntica forma. Porém, o homem também tem o potencial de errar, devido ao seu livre-arbítrio. E esta foi a razão de ter sido acrescentada no Sinai uma lei gravada em pedra. Por esta razão, mais uma vez, o nome de Itró nesta parashá significa muito. Ele é, segundo Rashi, chamado desta forma porque acrescentou um capítulo à Torá. Por causa da realidade da transgressão humana, simbolizada aqui por Itró, um pagão que servia a ídolos, a lei foi acrescentada no ambiente israelita a fim de que este povo servisse como sacerdócio real, o qual deveria instruir o mundo acerca das diretrizes e das demandas do Criador em relação a todo homem. E como sempre, a nossa mensagem final. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da lei divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.